Sou Verlane de Geografia, tudo bem com vocês? Fazendo aqui um filme rápido para não sobrecarregar aí a internet de vocês sobre o nono ano, a semana 1, né? A gente já fez aqui o gabarito até a questão 3 e aqui falando de xenofobia, né, que é aquela discriminação ao imigrante. Esse vídeo está aí no grupo, se não tiver me chama, se você não tiver o vídeo. E aqui falando rapidamente da questão 4 e 5, os trabalhadores qualificados provenientes de países subdesenvolvidos, países periféricos, como é chamado, ou em desenvolvimento, deixam seu país em busca de oportunidade em outros países. É chamada fuga de cérebros. Diante dessa informação em que foi estudado durante essa semana, cite algumas consequências dessa fuga de cérebros para o país. Primeira pergunta: você conhece algum brasileiro, algum colega, vizinho, parente que foi para outro país? Qual país? Pensa aí. Né? Essa pessoa faz falta para o Brasil? Tá, muita gente é chamado braço, né, que não tem muita qualificação. Mas aqueles mais qualificados, cientistas, pesquisadores, engenheiras, né, no mundo, faz falta para o Brasil? Então essa que é a resposta. Cada um vai escrever do seu jeito, mas faz falta. São mão de obra menos ou mais qualificada, mas são pessoas que poderiam ajudar a desenvolver o Brasil. Então essa resposta aí é essa. E está ajudando a desenvolver outro país. 5. Você é um imigrante? Tem algum aluno que é imigrante? Seu avô, sua avó veio de outro país? Né? Convive com algum imigrante? Você conhece algum imigrante? Uberlândia tem muitos imigrantes. Se sim, relate os preconceitos sofridos na chegada ao país. Se eles sofreram preconceitos, se eles perceberam isso ou não. Né? Caso contrário, pesquise, se for possível, os principais grupos de imigrantes que vivem aqui em nosso estado. A gente pega aí de mais de 100 anos, né? Nós temos libaneses, nós temos árabes, nós temos angolanos, mas mais recentemente a gente tem muito haitianos, chineses e também coreanos e alguns sírios, né? Mas aqui em Berlim tem muito haitiano, boliviano, né? A gente já tem muito aqui na nossa cidade. A semana 2, está minorias étnicas e refugiados, um ato de empatia sem preconceito, receber bem, né, o refugiado. A gente entende que às vezes rola uma xenofobia, que é a discriminação imigrante, pelo medo de não sabe a origem dessa pessoa e também porque, e eu acho que a gente não deve criticar tão seriamente assim, aqueles que pensam, mas já não tem emprego para nós receber essa outra pessoa. Então isso é válido. Mas o que não é válido é agredir, não é válido é não tratar, não socorrer essas pessoas, principalmente os refugiados, porque eles estão saindo de uma situação de calamidade. O Haiti, por exemplo, é uma pobreza violenta, a Venezuela com muitos problemas. Então, o Brasil tem essa tradição de receber bem. E aí ele tem alguns exercícios. 79,5 milhões de pessoas são forçadas a se deslocar no mundo até 2019. A maioria das pessoas se deslocam, aquela que se desloca economicamente por vontade própria, aqui no Brasil mesmo, você pode trabalhar aqui, mas quer ir para outro país, é uma coisa. Mas aquele que é forçado a mudar é um refugiado. Identifique em quais continentes estão localizados os países de origem maiores grupos de refugiados. A África, né, principalmente a África Negra, a Ásia, grande parte da Ásia, Índia, Paquistão, Bangladesh, países muito pobres, né? A América Latina, em que a gente tem na América Central o Haiti, principalmente, Honduras, El Salvador, e aqui na América do Sul, principalmente a Venezuela, que está com uma crise política lá muito séria já há alguns anos, mais de uma década. De acordo com o que você estudou, por que esses países provêm muitos refugiados? Quais são os principais países que acolhida? Então, esses países estão em guerra, né? Muitos países em guerra civil, muitos países em conflito entre países, mas a maioria é guerra civil dentro do próprio país, conflitos de pobreza, né? Questões econômicas. A Síria, uma guerra civil terrível. Na África, República do Congo em guerra civil, violência na América Central e a fome, a pobreza na Venezuela. E para onde quais são os países de maior acolhida? A Alemanha é o país que mais acolhe. A Alemanha acolheu 1 milhão de refugiados, né, sírios e do norte da África. É um país elogiável nesse sentido. Suécia, Itália, Grécia. Né, o Brasil recebeu muito refugiado. Agora, quem menos recebeu refugiado foi a Inglaterra. Né, o Brasil recebeu mais sírios do que a Inglaterra, que está mais perto.
E aqui o Peru, a Colômbia, Bolívia, mesmo com a pobreza, receberam milhares de venezuelanos, muito mais até que o Brasil. Elabora um parágrafo com os dados acima apresentados pela Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, dê sua opinião pessoal sobre o tema refugiado. Eu vou deixar essa com vocês, mas é só para mostrar aqui, né, que a maioria, 1% da população está deslocada, quer dizer, 1% de pessoas em busca de refúgio, né, 73 em países vizinhos. Então, quer dizer, aqui tem os principais países que acolheram, a Turquia, eu esqueci de falar dela, a Jordânia é um país pequeno que acolhe muita gente, o Líbano, né? E os principais países de origem, Síria, porque estava em guerra, Venezuela em pobreza, Afeganistão em guerra, Sudão do Sul em guerra, Mianmar em guerra e ditadura. Né? Então faça aí o seu texto. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra empatia significa capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias para o outro vivenciada. Ato de se colocar no lugar do outro. A empatia é sofrer como pela dor do outro que está sofrendo. Como remediar os problemas de grupos minoritários no Brasil? Pesquise, se possível, quais são eles. E se você faz parte de algum grupo, se você conhece pessoas que fazem parte dos grupos minoritários. Bom, aí a gente fala dos indígenas, a gente fala de alguns imigrantes, a gente pode falar até da população negra, né? Então, o que eles sofrem? Acho que todo mundo sabe. Preconceito, dificuldade de escola, dificuldade de conseguir emprego, até mesmo na mídia, na televisão, a gente não vê esses grupos representados ou mal representados, né? Preconceito no dia a dia, né? E aí eu vou falar aqui os 5, eu vou terminar os 5 rapidamente. Os catalães é um povo onde fica Barcelona, uma cidade muito conhecida. Eles são um povo de origem própria, mas eles já fizeram parte da França. Eles nunca gostaram de ficar sob domínio de Madrid, capital da Espanha, né, os espanhóis. Então eles sempre querem a sua independência. Né, e já teve luta, e hoje em dia é mais política, uma luta política, né? E aí ele fala do Barcelona. Pesquisa, se possível, como está a situação na atualidade. Ocorreu recentemente uma tentativa de separação, mas o líder, o governador da Catalunha, fugiu para não ser preso e os seus ministros foram todos presos. A Espanha não aceita a separação da Catalunha. Eles não pegarem armas, é só o movimento político, mas os catalães, Barcelona quer se tornar independente da Espanha. Então valeu, é isso aí, rapidinho, mas esse é o gabarito da semana 1 e 2.